Bom, através dos diagramas de energia, né, dos orbitais moleculares, uma das informações que a gente pode já obter é sobre os paramagnetismo e o diamagnetismo das moléculas. É bem simples de analisar. Quando nós temos elétrons desemparelhados, nós dizemos que a molécula é paramagnética, né? No caso aqui nós temos o O2 e o B2, tem elétrons desemparelhados, né? Então essa molécula é paramagnética. E o diamagnético é quando os elétrons são emparelhados. No caso aqui nós temos essas quatro moléculas, para esse grupo de moléculas que a gente tem estudado até agora, tá bem? Então, é uma das informações que a gente já consegue, já é resultado da nossa distribuição eletrônica nos orbitais moleculares, né, no diagrama de energia dos orbitais moleculares. Agora nós vamos ver alguns exemplos, tá, de orbitais moleculares para moléculas diatômicas agora heteronucleares, porque até então a gente viu só as moléculas diatômicas homonucleares. O primeiro exemplo que a gente vai dar uma analisada é a molécula de CO, que é composto, né, por um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, e a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2 e 2p2, e do oxigênio 1s2, 2s2 e 2p4. Então, uma coisa importante da gente tem que relembrar, tá, pessoal? Isso é uma informação que já foi passado para vocês em alguma disciplina da química no geral, tá? A carga nuclear de um átomo é dado pelo número de prótons presentes no núcleo, tá? E esse é o número atômico que a gente chama, tá? Então a gente já conhece bastante o Z maiúsculo, que é o número atômico. Agora tem uma outra carga nuclear, a carga nuclear efetiva, que também vocês já viram, que na verdade, o que é? É a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico, tá? Ou seja, que tem mais de um elétron. Então, cada elétron de um átomo é protegido, ou seja, né, aqueles elétrons eles podem ser blindados do efeito da atração da carga nuclear, ou seja, o núcleo tem a sua carga positiva e atrai os elétrons, né? Mas atrai de uma forma diferente quando tem vários elétrons, dependendo do orbital que ele se encontra, tá? Do mesmo nível de energia e principalmente pelos elétrons dos níveis mais internos, tá? Então, apenas uma parte da carga nuclear atua, né, de forma efetiva em cima dos elétrons. Isso é nossa chamada carga nuclear efetiva, que vocês já viram isso. Se não lembra, dá uma olhadinha, tá, de como calcula a carga nuclear efetiva, porque facilita um pouco a compreensão dos orbitais moleculares agora daqui para frente para os heteronucleares, enfim, e daqui para frente. Bom, a carga nuclear efetiva para o carbono é de 3,25. A carga nuclear efetiva para o oxigênio é de 4,55. Existe uma diferença aqui entre esses dois, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai distribuir o orbital molecular, né, a gente tem que lembrar que isso é uma distribuição em níveis de energia, tá? Então, eu vou fazer a distribuição dos orbitais atômicos nas suas respectivas energias. Aqui não está quantificado, né? Mas nós sabemos que o 2s tem menor energia que o 2p. Tá? O 1s eu nem estou colocando aqui, tá? Porque não vai participar, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Tá? Vou fazer a minha distribuição, 2s2, 2p2, tá? E vou colocar a distribuição do oxigênio, 2s2 e 2p4, ou 2p4, tá errado aqui. Pronto, consertado. Então, nós fizemos a distribuição aqui do oxigênio, 2s2 e 2p4. Como o oxigênio tem carga nuclear efetiva maior do que o carbono, os orbitais são mais estáveis, então possui menor energia. Então, o 2s do oxigênio
tem uma energia menor que o 2s do carbono. O 2p do oxigênio tem uma energia menor do que do 2p do carbono. O que acontece é semelhante ao que a gente estava vendo, né? Os orbitais atômicos que possuem energia e simetria iguais, né? Energias semelhantes e simetria iguais, se acoplam para formar dois orbitais moleculares. Né? Então, esse é o nosso 2 sigma e o 2 sigma antiligante. E os dois orbitais P, que têm energias semelhantes e mesma simetria, se acoplam para formar os dois orbitais moleculares. E esse seria o nosso π e o nosso π antiligante. Essa numeração aqui, na verdade, é dada por sequência, tá? O 1 sigma é o 1 sigma formado pelo 1s com 1s, tá? Que a gente não desenhou aqui. Esse é o 2 sigma, o 2 sigma antiligante, porque o 1 sigma antiligante também é o antiligante formado por esses dois orbitais atômicos, né? E esse aqui é o primeiro π que aparece. Então, é o 1π e o 1π antiligante, tá bem? Só isso. Então, aí depois nós fazemos a distribuição. Opa, ficou faltando aqui o orbital 3 sigma. É claro que antes de fazer a distribuição, nós temos que terminar a distribuição dos orbitais, os acoplamentos dos orbitais atômicos para formar os orbitais moleculares. Então, nós temos que, deixa eu colocar já para frente, o 3 sigma. Lembrando, tá, pessoal? A ligação sigma é aquela ligação que existe um encontro dos orbitais no eixo da ligação. Tá? Então, nós estamos entendendo aqui que, como convencionamos no início da nossa disciplina, o eixo da ligação é o eixo Z. Né? Então, o orbital PZ do 2p do oxigênio vai sobrepor, né, com o orbital PZ do P do carbono e vai ter uma interação frontal. Isso vai gerar um orbital sigma, né, uma ligação sigma, que vai ter a sua energia mais baixa aqui, né, vai ter uma energia diferenciada, porque é uma interação frontal, né, e vai gerar o orbital 3 sigma e o 3 sigma antiligante. Tá? Ao contrário, né, que os dois orbitais Px e Py, que tem uma interação lateral, né, vai ter a interação lateral, então a energia vai ser menor, a interação é menor. Então não tem uma repulsão muito grande. Então a energia dos orbitais que vai ter uma formação π, né, que vai ser dois orbitais P provenientes de dois átomos diferentes, vai ter uma interação lateral, vai formar os dois orbitais π. Tá? Então, essa aqui é o diagrama de orbitais moleculares para a molécula de CO. E só falta terminar a distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons para distribuir nos orbitais moleculares novos. Vamos distribuindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, formado os orbitais moleculares para a molécula de CO. Ainda outra informação importante que a gente começa a observar, a passar, né, nesse momento para vocês, esse orbital, o último orbital a ser preenchido é chamado de HOMO, que é o orbital molecular ocupado de maior energia. Tá? O HOMO vem do inglês Highest Molecular Orbital. Tá? Então, nós temos aqui. Esse aqui é o meu HOMO. E o LUMO. Tá? O LUMO é o orbital molecular não ocupado de menor energia. Tá? Menor energia. Entre os desocupados, esse é o que tem menor energia. Entre os ocupados, esse é o que tem maior energia. Tá? Também vem da sigla em inglês. Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Tá bem? Aqui é um gráfico, o mesmo gráfico, né, energético da distribuição dos orbitais moleculares. Aqui está mostrando só o 2p e a distribuição, né, o contorno, a fronteira
dos orbitais, tá? Observem que existe uma diferença de participação de densidade quando tem átomos diferentes, né? Não é simétrico a distribuição, o contorno da fronteira, não é simétrico. Tá? E observem que HOMO, que é onde tem meus últimos elétrons, né, que é o orbital molecular ocupado de maior energia, a contribuição para esse orbital aqui é maior quando vem do carbono, tá? Tá mais para o lado do carbono, tá? Isso daqui significa que eu tenho maior densidade eletrônica aqui, né? Ou seja, a probabilidade de encontrar os elétrons estão mais voltada pelo carbono. E a gente vai ver mais à frente, no nosso curso, né, que o CO é um ligante bastante utilizado em química inorgânica. E quando ele se coordena ao metal, ele sempre se coordena pelo carbono. Essa aqui é uma explicação, tá? Do porquê que o CO se coordena pelo carbono. Porque os ligantes são bases de Lewis são doadores de elétrons, e o carbono vai doar elétron para o metal. E que elétron é isso que vai doar? Os elétrons que estão aqui no HOMO, tá? Então, aqui eu já consigo explicar o porquê do ligante CO se coordenar ao centro metálico através do carbono, através da distribuição energética dos orbitais moleculares, tá bem? Diagrama de energia dos orbitais moleculares. Ainda, agora vamos ver uma distribuição eletrônica para a molécula de HF. Bom, vamos fazer mais um diagrama energético, né, de orbital molecular para mais uma molécula composta por apenas dois átomos, né, e diferentes. Uma molécula diatômica heteronuclear. No caso aqui nós vamos fazer o diagrama de orbital molecular para o HF. A distribuição eletrônica configuração eletrônica do átomo de hidrogênio é 1s1, só tem um elétron, né? E do flúor, 1s2, 2s2, 2p5. A carga nuclear efetiva do hidrogênio é 1 e a carga nuclear efetiva do flúor é 5,20. Observem que a diferença de energia aqui é bastante grande. Isso significa que quando a gente vai colocar os orbitais dos elementos em ordem de energia, né, a gente observa que o orbital proveniente do átomo de menor carga nuclear efetiva é o que vai ter maior energia. Então, esse aqui do hidrogênio só tem um orbital e um elétron. Vou colocar mais ou menos nessa distância aqui da minha ordenada de energia. Não estou colocando valores, tá? E o do flúor, o átomo do flúor, não estou nem colocando o valor, o orbital 1s2 aqui embaixo, porque está distante bastante, apesar de ele ter simetria idêntica a este, do hidrogênio, mas tem uma energia bastante diferente, está lá embaixo, tá? É bem instável. Então, ele não vai participar da ligação. Então, eu vou colocar aqui, em termos de energia, o 2s2 do flúor e o 2p5 do flúor. Tá? Então, em termos de energia, a gente pode observar que, né, colocando agora em valores energéticos, que eu tenho aqui o valor de energia para esse orbital proveniente do hidrogênio, 1s1, é menos 13,6 eletronvolts. O 2s2 do flúor é menos 40,2 eletronvolts. E o 2p5 do flúor é menos 18,7 eletronvolts. Então, a gente pode observar que tem uma diferença bastante grande entre este valor de energia e esse valor de energia. E entre esse valor de energia e esse valor de energia, a diferença é muito pequena, é menor, né? E existe uma proximidade de energia entre esses dois caras aqui do que esse aqui e esse aqui. Então, para a formação de orbital molecular, lembrando, né, tem que atender a duas características, energia próxima e simetria idêntica. Aqui tem simetria idêntica, que é os dois S, né? S e S,
mas a energia é muito distante, muito diferente. Aqui eu tenho uma energia próxima e eu tenho um dos orbitais aqui, né, o 2pz, que tem simetria idêntica ao 2s, né? Está no eixo de ligação. Lembrando, né? O 2pz e o z é o nosso eixo de ligação. E eu tenho um pz aqui. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui não participa da ligação, o 2pz vai acoplar, né? Vai com um S, vai formar o meu sigma ligante e o meu sigma antiligante. E dois orbitais P não vão fazer parte da ligação, né? Serão não ligantes. Então, é assim que vai ser formado o diagrama de energia do orbital molecular para a molécula de HF. Tá? Então, esses dois conjuntos de orbitais aqui, o sigma e os dois π, eles são considerados como não ligantes, eles não participam da ligação. Então, a ligação é feita só pelo pz, proveniente do flúor, e o 1s, proveniente do hidrogênio. Tá bem? Então, é assim que fica o diagrama de energia de orbital molecular para a molécula de HF. A gente pode observar, ó, que a contribuição para esse cara aqui é puramente do flúor, né? Porque o hidrogênio não participa muito, porque não tem, né, simetria. A distância energia é muito grande. Tem simetria, mas não tem distância energia. Esse sigma, que é o da ligação, a gente pode ver que está bem aqui. Os dois não ligantes não tem participação nenhuma do hidrogênio, tá? E o antiligante. Então, essa é a diagrama de orbital molecular para a molécula de HF. Vamos fazer mais uma aqui, mais um diagrama de energia de orbital molecular para a molécula diatômica heteronuclear. No caso aqui, nós vamos ter o LiF. Tá? A configuração eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. A do flúor nós já vimos, 1s2, 2s2, 2p5. E a carga nuclear efetiva do lítio é 1,3 e do flúor, como nós acabamos de ver também, 5,2. Então, a gente já tem uma informação aqui, que os orbitais deste sujeito aqui, do lítio, vai ter maior energia do que esses aqui. Então, é assim que já coloca, tá? O flúor, o 2s vai estar lá embaixo, menos 40,2 volts, e menos 18,7 volts, 2s, 2p, que a gente acabou de ver, similar, né, para a molécula de HF. E o do lítio, o 2s do lítio está lá em cima, né, menos 5,4 elétron-volts. O 1s do lítio nem vai aparecer, porque não vai participar da ligação, tá bom? Está lá embaixo. O que nós temos aqui? O 2s não vai ser um orbital não ligante, o 2pz vai acoplar com 2s, vai formar um orbital molecular sigma e um orbital sigma antiligante. E dois orbitais não ligantes. Né? E depois eu faço a distribuição eletrônica, pego aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e distribuo aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem? Essa é a molécula de HF. Agora vamos fazer uma que é triatômica. Uma molécula com 3 átomos heteronuclear. Vamos pegar primeiro esse íon molecular HF2 ou FHF-, tá? E vamos dar uma estudada nele. Voltando aqui, a carga nuclear afetiva do hidrogênio, a distribuição eletrônica do hidrogênio, a distribuição eletrônica do flúor e a carga nuclear do flúor. Então, lembrando, né, que nós estamos assumindo como o eixo de ligação sendo o eixo Z. Tá? Então, a molécula, nesse caso aqui, é uma molécula linear, tá? Com hidrogênio como um átomo central. Tá bem? Então, vamos assumir, continuando assumindo essas coordenadas aqui. Primeiro, o que a gente tem? A gente tem 2 átomos de hidrogênio.
perdão, um átomo de hidrogênio e 2 átomos de flúor. O 1s do átomo de hidrogênio, né, que vai ter, ele tem o contorno dele é uma esfera, aqui está como desenhado simplificadamente, que pode ter sinais trocados, né, o φ mais e o φ menos, que a gente já viu isso no início desse tópico, tá? E os orbitais provenientes do flúor, né, que aqui eu estou colocando só a camada não, nível energético 2, 2s2 e 2p5, né? Estou colocando os dois, camada energética 2, o nível energético, não camada 2. Como eu tenho 2 fluoros, eu posso ter 2 conjuntos de orbitais. Todos eles com sinais coincidentes, né? Aqui eu tenho o 2s, o 2pz, com sinais, lembrando que aqui é o eixo de ligação, né, o Z, com sinais similar no 2py e sinais similar no 2pz. E um outro conjunto onde está invertido. Um dos fluoros está com sinal invertido. Tá? Então, na verdade, eu tenho dois conjuntos de orbitais para o átomo de flúor. Então, a gente se faz uma pergunta, né? Qual ou quais orbital, né, do flúor terão energia similar e simetria adequada para interagir com o átomo de hidrogênio? Por que essa pergunta? Porque é daí que vem o orbital molecular, né? Tem que ter simetria e energia. Energia similar e simetria adequada, né? Para formar o orbital molecular. Então, vamos entender como é que esses orbitais vão acoplar. Lembrando, né, eu tenho apenas um orbital de hidrogênio e eu tenho os orbitais 2s e 2p do flúor. Lembrando que eu tenho 2 conjuntos, né, porque eu tenho 2 átomos de flúor, esses 2 conjuntos aqui, tá? Então, vamos ver como que isso acontece. Se a gente colocar isso em termos de energia, a gente vai ver que esse átomo de hidrogênio, lembrando a carga nuclear efetiva, vai ter esse valor de menos 3,61 eletronvolts. O 2s, menos 40,17 eletronvolts, 2s do flúor, né? O 2pz do flúor, menos 18,65, e esses são muito parecidos, né? Menos 17,31, enfim. Agora vamos entender, olhando, né, o valor de energia, a gente consegue entender mais ou menos o que vai acontecer, porque tem que ter simetria e energia. Simetria adequada e energia similar. Os mais próximos em termos de energia irão se interpor, né? Então, esses 2 orbitais, apesar de ter energia similar, simetria similar, possuem uma energia bastante distante. Então, a possibilidade deles interagirem, né, é muito pequena. Então, esse cara tem a simetria adequada, mas uma diferença energética muito grande. Esses 2 têm energia próxima, mas a simetria é diferente. Por quê? Lembrando, né? Se esse aqui for interagir com esse aqui, vai ser uma interação lateral, porque esses 2 orbitais, né? Esses 2 lóbulos estão no eixo Y e não no eixo Z. Tá? Então, ele tem energia bem próxima, mas simetria diferente. E esses 2 têm uma energia próxima e uma simetria adequada. Então, a primeira orbital molecular vai vir da interação, né, desses 2 orbitais aqui. Então, seria energia próxima e simetria adequada. Então, vamos fazer, né, distribuir esses átomos, né, orbitais atômicos, em termos de energia e simetria, para formar os nossos orbitais moleculares. Lembrando, né, o nosso átomo de hidrogênio é o átomo central, porque a molécula é linear. Então, eu vou ter um flúor de um lado e outro flúor do outro lado.
lembrando que eu tenho dois conjuntos de orbitais diferentes, né? Eu posso ter nesse formato aqui ou nesse formato aqui do flúor. Eu posso ter esse formato do hidrogênio e esse formato do hidrogênio, tá? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Como esses dois do S não vai acoplar, né? Eu vou ter dois orbitais S, né? Do flúor, então eu vou ter dois conjuntos aqui de orbitais atômicos, aqui no caso vai ser molecular, mas ele vai ser proveniente dos dois átomos de flúor, com os sinais idênticos, né, e os sinais opostos, tá? Bom, aí a gente identificou que o 1s vai interagir, né, vai interpor com o 2pz, então vai formar um orbital ligante e um orbital antiligante, tá? E os outros não vão interagir, tá? Os outros não vão interagir. Mas acontece que, lembrando aqui que eu tenho dois conjuntos de orbitais, né? Do átomo de flúor. Os que tiverem no plano com interação lateral vão ser de energia menor e degenerados. Esse sujeitinho aqui, como ele é o outro PZ que está no eixo da ligação, tem uma repulsão maior, então vai ter uma energia maior, né? Porque ele não vai formar a ligação, mas vai repelir, porque ele está no mesmo eixo de ligação, ou seja, é um PZ. Esse aqui era um PZ, virou um orbital ligante, um sigma ligante. E aqui eu vou ter um sigma antiligante. Esse não é um orbital ligante, é um orbital não ligante. Mas como ele está no eixo da ligação, ele vai ter uma interação, né, uma repulsão maior e vai ter uma energia maior. E esses quatro P's aqui, né, 2py, 2px, continuarão com a mesma energia que vinha dos orbitais dos átomos F de flúor. Tudo bem? Então, esse aqui é os contornos, né? A gente pode ver onde estão localizados. Aqui eu já tenho, ó, tá vendo? Com sinais iguais e sinais opostos. Pode ser o nosso px. E observem que não tem participação de hidrogênio, do átomo de hidrogênio. E aqui pode ser meu py, com sinais iguais e com sinais opostos. E esse aqui é o meu outro pz, né, que vai ter uma interação frontal e vai ganhar um pouco mais de energia. E esse aqui vai ser o meu de ligação, meu PZ de ligação que veio daqui e um S de ligação que veio daqui. Observem que a densidade eletrônica aqui, ó, no eixo de ligação é bem grande, né? E esse aqui é o nosso antiligante. Tá bem? Então, essa é a molécula heterogênea triatômica do íon molecular H2F-. E esses carinhas aí são todos não ligantes. Não ligantes e não ligantes, ou seja, não participa da ligação, né? O único que participa da ligação vai ser um S e do hidrogênio e um 2pz do átomo de flúor. Bom, aqui está uma interrogação, né? Mas eu já respondi a pergunta, por que esse cara aqui é não ligante e tem energia maior? Porque ele era um PZ, né? Eu tinha dois PZ, um formou ligação e um ficou nessa situação aí, né? Provavelmente o que formou a ligação aqui é esse sujeitinho aqui, ó, né? Porque tem simetria adequada, né? E esse que tem sinais opostos, apesar de estar no eixo da ligação, teve uma repulsão maior e tem maior energia, tá bem? Então é isso que explicado essa diferença de energia entre esses conjuntos de orbitais não ligantes proveniente do 2p do flúor, dos dois átomos, né, de flúor. Então é isso que acontece, ó, tá bem? Aqui é os contornos, ó, tá? A gente consegue ver bem direitinho os que participam e os que não participam. Aqui está uma diferença de energia pequena,
que provavelmente foi feita através de cálculos de computador, sempre dá uma diferença pequena. Quando a gente coloca na escala, a gente acaba negligenciando essa diferença aqui porque é muito próximo, tá bem? Aqui está com os códigos da simetria, que a gente não vai relembrar aqui no momento, talvez ali, mais na frente da disciplina. Aqui eu tenho, quer ver, ó, o AG, que tem os sinais iguais no eixo da ligação, é o que vai interagir com o meu AG daqui, ó. Então, vai formar a ligação. O outro, que é o B1U, que tem sinais opostos, ó, sinais opostos, que é meu PIZ, está no eixo da ligação, ó, os lobos estão no eixo da ligação, vai formar esse não ligante com maior energia. E os demais, né, fica degenerados. Tá bem? Então, isso aqui é a explicação do porquê que esse sujeitinho aqui não tem as mesmas energias do que os dois outros P. Vamos construir mais um orbital molecular para uma molécula triatômica heteronuclear, agora para o BeH2. Agora nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de berílio. A carga nuclear efetiva do hidrogênio é 1 e a carga nuclear efetiva do berílio é 1,95, com a distribuição eletrônica de 1s2, 2s2. Então, os orbitais do berílio é 1s2, 2s2, mas eu estou colocando aqui ainda o orbital 2px, 2py e 2pz. E vocês vão entender por quê, tá bem? E os 2 hidrogênios, né? Lembrando que eu tenho 2 hidrogênios, eu posso ter esses 2 conjuntos de orbitais com sinais iguais ou sinais diferentes. O que eu tenho? 2s2, 1s2 do berílio e 2s2 do berílio. Eu tenho 1s1 de um hidrogênio e 1s1 de outro hidrogênio. Lembrando, o que eu para formar os orbitais moleculares? Energia e simetria. Sempre essas duas informações. Energia similar e simetria adequada. Então, esse 1s, apesar de que o hidrogênio também é 1s, né, não tem uma distância de energia considerável. Então, eles não vão ter interação. Tá? Então, vai continuar na mesma energia proveniente do orbital atômico do berílio, esse orbital molecular. O orbital 2s do berílio tem energia e simetria parecida, né? Simetria idêntica e energia similar com esse conjunto de orbitais de um dos átomos de hidrogênio, que vai formar a minha ligação sigma, tá? A sigma ligante e a sigma antiligante. Ainda, agora nós podemos ver que esse orbital aqui tem uma simetria bem parecida com esse aqui, ó, com o meu 2pz. Não tem com esse aqui, apesar de ter energia próxima. Tem energia mais próxima desse aqui, mas não tem a simetria mais adequada, que tem sinais opostos aqui, ó, tá? Lembrando que o berílio estaria aqui no meio, ó. Tem os 2 hidrogênios em volta, tá? Então, quem ele iria acoplar? Com 2pz, que está no eixo da ligação e tem simetria adequada para acoplar. Isso vai gerar mais uma ligação sigma, né? Uma ligação sigma U, porque é angerade, e a ligação sigma antiligante, tá? Gerade ou angerade. E os 2 outros orbitais P não participam da ligação. Feito isso, a gente faz a distribuição eletrônica. Eu tenho 2, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Feito essa distribuição, tá bem? Então, esse é o meu
diagrama de energia de orbital molecular para a molécula de BeH2. Bom, orbitais moleculares para complexos octaédricos.